Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Mais um dia aqui para o nosso devocional da família. E nós começamos ontem em Efésios, capítulo 5, e hoje nós vamos continuar nele, tá bom? Como eu falei para vocês, Paulo começa a falar aqui várias coisas a respeito do relacionamento, até que ele vai lá no final do capítulo falar com os marido, mulher. Depois, capítulo 6, ele começa falando com a família, pais, filhos. Então, nós vamos ficar aqui alguns dias conversando sobre esse capítulo tão importante e tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Hoje eu queria ir com vocês lá para o capítulo, versículo 15 em diante. Talvez a gente deva ler hoje aqui até o versículo 19, quando ele diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Nós vamos falar desse texto aqui mais do que um dia, mas hoje eu queria evidenciar algumas coisas que o apóstolo Paulo fala que a gente precisa pensar sobre família. E aqui eu queria perguntar para você como é que você está gastando o seu tempo com a sua família. Como é que você está gastando ele? Né? Paulo diz aqui: cuidado com a maneira de vocês viverem, não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E aí ele vai dizer: por esta razão, porque os dias são maus, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu sei que a gente vive num mundo que o relógio parece que hoje tem menos do que 24 horas. Nós temos muitas coisas para fazer. Além das coisas que nós temos para fazer, ainda a gente consegue agregar outras coisas no nosso dia. Muita gente hoje gasta muito tempo, por exemplo, com rede social, com coisas que não tem motivo para gastar tempo, mas a gente gosta e gasta tempo. E às vezes esse tempo que nós gastamos com outras coisas nos levam para longe daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Por isso Paulo diz: sejam sábios para entender qual é a vontade de Deus. E aí a gente precisa fazer uma pergunta importante: qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A vontade de Deus para as nossas vidas está explícita no Evangelho. Paulo, escrevendo no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer para nós: a vontade de Deus é que a gente cresça espiritualmente e que a gente se pareça cada dia mais com o seu Filho Jesus. Deus nos deixou nesse mundo, irmãos, salvos em Cristo, para continuarmos uma carreira proposta para nós. Todo cristão tem uma carreira proposta. E essa carreira proposta é andar mais perto de Deus e mais longe do mundo. Paulo, ainda no capítulo 12 de Romanos, vai dizer que a gente precisa andar na contramão desse mundo. As escolhas sábias são fáceis de serem feitas, elas estão escritas nas Escrituras. Deus não diz para você ser sábio e não deixou uma maneira de você ser sábio. Ele deixou. A palavra de Deus vai dizer para você como você vai ser sábio. Então, como é que eu sou sábio dentro da minha casa? A palavra de Deus vai dizer como que eu sou sábio como marido, como eu sou sábio como pai, a você, mulher, como você é sábia como esposa, como você é sábia como mãe, a você, jovem, como você é sábio como filho, como você pode ser sábio como irmão, se você os tem. Há sim uma direção de Deus sobre as nossas vidas para que a gente procure a sabedoria, porque os dias são maus. E essa é a vontade de Deus para nós. Ele quer que eu e você vivamos como sábios nesse mundo. Se a gente não tem aproveitado para viver esse mundo de acordo com a vontade de Deus, nós não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí Paulo vai dizer: olha, cuidado, presta atenção no tempo, porque o tempo, ele é curto, os dias são maus e você precisa ser sábio na maneira de viver. Então, como é que você está vivendo? Como é que você vive aí dentro da sua casa, com a sua família? Como é que vocês gastam o tempo de vocês? Quanto tempo você tem dado por dia para as Escrituras? Quanto tempo você tem dado por dia para oração? Quanto tempo você tem dado por dia, de repente, para conversar com alguém, compartilhar com alguém algo de Deus? Veja, se a gente não correr atrás para organizar o nosso tempo, nós não vamos conseguir fazer as escolhas sábias. Se não me engano, há um ditado judeu que diz: não diga não tenho tempo, diga eu não fiz o tempo. O tempo está aí para todo mundo. Nós temos 24 horas por dia, com a graça de Deus, para viver. E como nós gastamos essas 24 horas, depende de nós. Então eu sei que muita gente corre atrás do pão, corre atrás do dinheiro, corre atrás de fazer as coisas desta vida. E aí a gente se mete, às vezes, gastando muito do nosso tempo para alcançar o sustento, para alcançar e conquistar coisas. Mas de repente, pode ser que estas coisas que você conquista, elas levam você para longe de Deus. Então, se correr atrás, ter mais coisas nessa vida, está te levando para longe de Deus, eu tenho certeza que Deus gostaria que você tivesse menos coisas. Se você está usando o seu tempo para não fazer
aquilo que Deus quer, para não agir como Deus quer, esse tempo que você está usando é um tempo que não é sábio, é tolo. Então, Deus não quer que você seja um tolo, Deus quer que você seja um sábio. A palavra dele está cheia de ensinamentos como você pode ser sábio. Faça um desafio com você, leia durante esse mês, ou tire aí um tempo para você ler o livro de Provérbios. Veja quanta sabedoria no livro de Provérbios. Escute o que o Senhor quer orientar sua vida. Mas saiba de uma coisa, o propósito de Deus é que você cresça espiritualmente. E se o teu tempo não está sendo usado para você crescer espiritualmente, o seu tempo está sendo mal usado. E a sua família vai sofrer. Porque se você não se torna espiritualmente melhor, a sua família vai sofrer. Você vai ser um pai mais carnal, uma mãe mais carnal, um filho mais carnal. Quanto mais a gente se afasta das coisas de Deus, mais as pessoas que estão ao nosso lado vão sofrer, porque a gente não vai dar frutos de acordo com Deus. A gente vai dar frutos carnais. Pense sobre isso. Como é que você está vivendo o seu tempo, os seus dias? Os dias são maus, se o Senhor quer que você viva com sabedoria, tá bom? Cuide disso. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor que te dê graça para você buscar mais a Ele. Peça ao Senhor que você seja um pai mais sábio, uma mãe mais sábia. Peça ao Senhor que você seja um filho mais sábio. Ore ao Senhor por isso, tá bom? Quero orar por você aqui nessa manhã. Orar por nós, pais, maridos. Orar pelas esposas, mães, filhos. Para que a gente busque sabedoria do Senhor. Enquanto a gente estiver enchendo o nosso coração daquilo que Deus traz para nós, é isso que nós vamos ter para derramar sobre as pessoas. Desculpa aí, hoje eu vim aqui fora para trazer um pouco mais daqui do fundo da minha casa para vocês, esse ambiente gostoso aqui. E tem alguém aí que está animado, soltando, acho que bombinha, algo do tipo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pelo teu cuidado conosco. Sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Reconhecemos que muitas vezes nós vivemos a vida como tolos. Nós andamos atrás de coisas que nos afastam do Senhor. Às vezes, Senhor, perdemos tempo fazendo aquilo que não devíamos fazer e negligenciamos aquilo que devíamos fazer. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Fortalece o nosso coração. Que os nossos dias sejam mais próximos do Senhor e mais longe deste mundo. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Um grande abraço.